aqui no Jornal Gente. E agora a gente muda de assunto para falar sobre educação no Brasil. Porque, olha, o Congresso trabalhou muito nesse fim de ano, aprovou muita coisa. Ainda ontem, votações importantes, por exemplo, regulamentação do mercado de carbono. Mas um dos assuntos fundamentais ficou para o próximo ano, a votação do projeto do novo ensino médio. A gente vai conversar agora com o deputado Mendonça Filho, relator desse projeto, ex-ministro da Educação, para a gente entender o que aconteceu. Deputado, bom dia, seja bem-vindo, hein? Bom dia, Sônia, Thaís, Cláudio, prazer estar com vocês na manhã de hoje. Muito obrigada. O que aconteceu, deputado? Não teve acordo? O governo não priorizou essa pauta? Por que o projeto ficou por ano que vem? Bom, na verdade, o governo priorizou sim a pauta inicialmente, né? Inclusive mandou o projeto em regime de urgência, depois retirou a urgência, o Congresso, por meio da Câmara Federal, devolveu a urgência ao projeto e depois houve um apelo do ministro da Educação, Camilo Santana, no sentido de que pudéssemos postergar a apreciação da matéria no âmbito do parlamento. E nós acatamos essa solicitação e deixamos para apresentar aí um relatório final no final de fevereiro, começo de março. Foi esse o acordo com, inclusive, o aval do presidente Arthur Lira. Ministro, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu tenho uma certa curiosidade de saber o seguinte. O senhor, como ministro da Educação do governo Michel Temer, foi quem legou ao país a reforma do ensino médio, né? Foi um dos grandes legados do governo de Michel Temer. E aí eu gostaria de saber o seguinte, o senhor, agora relatando essa questão, o senhor tem mantido relações, ou mantido encontros, reuniões, né, com representantes do governo na área de educação, representantes do MEC. O senhor, tendo sido ministro, o ministro que exatamente é esse que legou ao país a reforma do ensino médio que o governo pretende destroçar, o senhor, quando comparece a essas reuniões, o senhor vai de colete à prova de balas? Ô, Cláudio, na verdade eu vou com o espírito de buscar um consenso, né, e de reforço de convicções que eu já tinha à época que eu era ministro do então presidente Temer e mantenho hoje, né, as mantenho hoje. É lógico que o debate político, e não há projeto pronto e acabado que ele não possa permitir avanços, aprimoramentos. No caso da reforma do ensino médio, o diagnóstico dessa etapa da educação brasileira é trágico, né? Infelizmente, alguns segmentos da esquerda e do PT não reconhecem, mas a gente tem 40% de evasão escolar na etapa do ensino médio. É uma coisa assim inaceitável. Ao lado disso, a gente tem aí um desempenho do ponto de vista de aprendizagem que é uma tragédia social. Para os que concluem o ensino médio, apenas 30% conseguem performar o mínimo, ou seja, ter conhecimentos básicos em português, e apenas 7% em matemática, ou seja, 70% não dominam plenamente o português e 93% a matemática, ou seja, a gente tem pessoas que concluem o ensino médio sem que estejam preparadas do ponto de vista educacional para a vida. Então, essa é uma tragédia grande, a gente precisa mudar. Os princípios da reforma obedecem à lógica que já são lógicas que são aplicadas no mundo todo, protagonismo do jovem na definição do seu futuro, dos aprofundamentos com relação ao seu projeto de vida, articulação com a educação técnica, que é uma demanda presente em qualquer pesquisa que se faça. A Unesco divulgou uma pesquisa recentemente, contratada pelo MEC, que reforça essa tese. O Brasil tem pouco acesso à educação técnica profissionalizante, a gente tem que ampliar, conectando com a educação de nível médio. Então, eu reforço os argumentos nos debates dentro do parlamento, nas reuniões com o MEC, para mostrar que o Brasil não pode continuar na contramão e atrasando a educação e dificultando os horizontes para a nossa juventude. Deputado, Sônia Blota, aqui é um prazer estar conversando com o senhor aqui no Jornal Gente. Só para a gente esclarecer alguns pontos, o senhor tocou em um muito importante, que é trabalho e estudo para o jovem.
Como coordenar essa realidade para que um não atrapalhe o outro, para que o estudo não atrapalhe o trabalho e principalmente para que o trabalho não atrapalhe o estudo, porque senão isso pode comprometer toda a evolução de um profissional, de um cidadão. Bom, a educação ela tem que ser pensada sempre de forma sistêmica, né? E é como se, porventura, a gente estivesse fazendo uma analogia com a casa. A base dessa casa, evidentemente, que é o acesso à educação infantil, onde ocorrem os primeiros estímulos e a alfabetização. Infelizmente, nesse início da vida educacional de uma criança no Brasil, a gente tem também defasagens enormes. Mais de 50% das crianças do terceiro fundamental não são plenamente alfabetizadas. Isso gera acúmulos de dificuldades ao longo de outras etapas, no Fundamental 1, no Fundamental anos finais, 2, chamado, até chegar ao ensino médio. O que é que a gente tem como consequência? É que muitos jovens mais pobres, de famílias mais pobres, ingressam no ensino médio com idade mais avançada. E, ao invés de concluir o ensino médio com 17 anos, como é o caso da grande maioria da classe média, eles vão concluir o ensino médio com 19 anos, às vezes até com 20 anos. E em casa, eles sofrem a pressão de pais para que eles possam ajudar na renda familiar. Então, é realmente uma pressão permanente dentro de casa para que eles parem de estudar, para que ajudem trabalhando na renda familiar e, ao mesmo tempo, a necessidade de que esses jovens possam adquirir conhecimento. Então, é uma luta, infelizmente, muito dura para os jovens. Então, a gente tem que melhorar toda essa cadeia, essas etapas, desde a educação infantil, passando pela alfabetização fundamental até chegar ao médio, e melhorar também a atratividade do ensino médio, que é baixa no Brasil. É muito comum você conversar com jovens, eles dizerem que não se sentem identificados com o ensino médio brasileiro no formato tradicional, antigo. E é plausível, razoável, porque a gente oferece a eles um cardápio pronto dentro do que era tradicionalmente ofertado. Então, não importa se você vai fazer jornalismo, direito ou engenharia, eram 13 disciplinas obrigatórias. Então, um dos princípios da reforma do novo ensino médio é proporcionar para o jovem um espaço de aprofundamento que dialogue com o seu projeto de vida. Se eu vou fazer jornalismo ou direito, eu vou me aprofundar em linguagens e na área de humanas. Se eu vou fazer engenharia, eu vou me aprofundar na área de ciências da natureza, química, física e matemática, para que eu possa conectar com esse projeto de vida. E mais do que isso, e finalmente, você ter uma janela ou uma grande porta de oportunidade para a educação técnica profissionalizante. Eu disse há pouco, e isso está constatado em muitas pesquisas, o jovem demanda isso, porque ele quer concluir o médio tendo acesso ao mercado de trabalho, melhorando a sua renda. Empregabilidade e melhora de renda significa também acessar ETP, Educação Técnica Profissionalizante, que precisa estar assegurada, como está assegurado no projeto original da reforma do ensino médio e que pretendemos preservar. Às vezes até para ajudar a família, não é, deputado? Essa conta é feita nas casas dos brasileiros para que em algum momento os filhos comecem a contribuir com a renda também. O que eu queria perguntar para o senhor, deputado Mendonça Filho, é o seguinte: agora com o adiamento da votação da reforma do ensino médio para o ano que vem, como é que fica a situação de quem está hoje no ensino médio, não é? Porque existe um processo de revisão que foi implementado, aí foi paralisado e a gente não tem a regra nova ainda. O que é que está valendo no fim das contas? Bom, primeiro, eu acho que foi um erro do governo. Respeito, mas foi um equívoco à medida que adiou essa decisão, porque isso gera insegurança, incerteza para os jovens e para todo o sistema educacional brasileiro. Se a gente puder avançar o quanto antes, melhor, porque a gente precisa sinalizar para o futuro, né? Ajudar no planejamento dessas redes. Segundo, o que está valendo hoje é a regra atual, ou seja, 3.000 horas, 1.000 horas por ano, 1.800 horas de formação geral básica comum para todos os jovens e 1.200 horas de formação dos chamados itinerários formativos, de aprofundamentos na área de humanas, na área de ciências da natureza, na área de linguagens, na área da matemática e, por fim, uma opção
de aprofundamento na área de educação técnica profissionalizante. Então, enquanto não houver mudança, o que vale é o que está hoje. É lógico que no projeto de lei, que a gente entende que vamos manter na mesma direção, nós deveremos traçar ou estabelecer um critério de transição para esses alunos que fizeram o novo médio, de acordo com as regras votadas ainda durante a minha gestão como ministro da Educação no governo Temer, e esses jovens que terão o novo médio acrescido do que foi, eu diria, aprovado pelo Parlamento a partir da relatoria que eu estou liderando dentro do Congresso Nacional. Então, a gente vai ter aí um mix que eu acho que pode prever uma transição suave para que não prejudiquem os alunos atuais que estão estudando dentro desse novo médio e que também percorrerão uma trilha para esse novíssimo médio, como pode-se dizer. Deputado Mendonça Filho, o senhor foi ministro da Educação, é hoje um dos maiores especialistas em educação no Brasil. Eu gostaria de saber qual o seu nível de preocupação com o andar da carruagem, né? Porque esses dias agora eu até trouxe aqui como destaque a advertência de um deputado do Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira, em que ele reclamava e denunciava o caráter absolutamente ideológico, mas de uma contaminação ideológica de esquerda radical na concepção do plano ou do documento que vai embasar a discussão do Plano Nacional de Educação. Isso é uma coisa muito importante, né? O Plano Nacional de Educação que vai vigorar até 2034. Isso será definido na Conferência Nacional de Educação, CONAE. E esse documento é chocante mesmo, né? A linguagem radical, assim, é algo sabe, se assemelha àqueles panfletos mais porra-loucas das universidades. E o deputado, inclusive, esse deputado Rodolfo Nogueira, pediu uma aprovação de um projeto de decreto legislativo da Câmara que suspenda esse tipo de tratativa, né, contaminada pela ideologia na educação. O senhor tem preocupações com isso? Como é que o senhor é otimista em relação ao futuro da educação, pelo menos nesse horizonte aí de 10 anos? Cláudio, eu sou assim otimista moderado, vamos assim expressar, né? E por quê? Porque, de um lado, você tem uma pressão social muito grande desses movimentos engajados e alinhados com a esquerda radical no Brasil e alguns segmentos vinculados partidariamente ao PSOL e ao PT. De outra parte, você teve também aí o surgimento de outros atores importantes, organizações não governamentais, Todos pela Educação, fundações vinculadas ao apoio, tendo como objetivo melhorar a qualidade na área da educação, em institutos, os mais diversos, também atuando, e também alguém que pensa diferente, protagonizando um papel na área educacional. Outrora, esse tema era de domínio exclusivo da esquerda. Tem um relator que eu me considero uma pessoa de centro-direita, liberal, relatando uma matéria tão relevante como, por exemplo, as mudanças no novo médio, era quase que impossível acontecer dentro do parlamento. Então, hoje a gente equilibra o jogo. Mesmo ocorrendo o que está acontecendo, como você relatou, em termos de debates envolvendo o novo Plano Nacional de Educação, o PNE, e envolvendo a CONAES, a Conferência Nacional da Educação, que deve ocorrer aqui no Brasil em janeiro, a gente vai ter espaço para contrapor, para contra-argumentar, como disse aí o deputado Rodolfo. A gente vai ter que estabelecer um equilíbrio, e esse equilíbrio se dará não dentro desses fóruns, mas sim dentro do parlamento. Então, o parlamento é a casa do povo, temos legitimidade, representatividade e vamos estabelecer uma barreira para impedir que a educação brasileira seja dominada pela ideologização, pela guerra cultural e pela visão extremista de esquerda, e mesmo de extrema-direita também. Então, a gente precisa estabelecer
um modus vivendi e uma diretriz que preserve o interesse das crianças e jovens. Enquanto a educação for discutida, tendo como base o interesse corporativista de alguns segmentos de trabalhadores vinculados à educação ou ideológico, evidentemente que a gente não vai sair do atoleiro, vamos continuar legando às crianças e jovens uma das piores educações públicas do mundo. Infelizmente, esse é o quadro do Brasil. A gente precisa avançar e, para avançarmos, a gente precisa ter como noção e norte preservar a qualidade na aprendizagem e o aluno como centro e como objetivo maior. Deputado, e na questão, o senhor falou sobre alfabetização também, os problemas de base. Sempre que tem um especialista em educação aqui conosco, eu faço essa pergunta: o que fazer pela primeira infância no Brasil? Isso é muito importante e eu vejo que as discussões elas ficam num nível um pouco superficial, vamos dizer assim. Como consertar, como fazer que a educação na primeira infância seja realmente de excelência para que a gente não amargue esses últimos lugares aí no ranking da OCDE, que acho que foi um dos que o senhor citou. Tudo começa aí da primeira infância. Estudos, inclusive até econômicos e sociais, indicam que estímulos dados a crianças na chamada primeira infância implicam, durante toda a sua vida, positiva ou negativamente, o equilíbrio socioemocional de uma criança, a capacidade cognitiva de aprendizagem, tudo isso vai ser afetado também e principalmente por esse período da fase do ser humano, a primeira infância. Então, é vital que a gente possa garantir às crianças mais pobres acesso à creche, à pré-escola, e a uma boa qualidade de alfabetização. Essa missão, do ponto de vista constitucional, ela é dada aos municípios. É evidente que municípios sozinhos eles não podem atuar plenamente e satisfatoriamente para atender a essa demanda da sociedade brasileira, mas podem sim, em cooperação com os estados e com apoio do governo federal, ampliar a rede de educação infantil para que essas crianças possam ter acesso a creches de boa qualidade, professores e educadores bem treinados e preparados para essa etapa educacional e, finalmente, chegarem à fase da alfabetização com todas as condições de serem plenamente alfabetizadas, que será um grande diferencial para que essas crianças possam ter uma vida educacional plena, de boa aprendizagem e contribuindo para a sociedade e para a sua vida pessoal como seres humanos. Deputado Mendonça Filho, deputado federal pela União Brasil de Pernambuco, relator da reforma do ensino médio na Câmara, ex-ministro da Educação. Muito obrigada, hein, deputado, pela sua conversa aqui conosco. Um bom Natal e um ótimo 2024. Obrigado para todos vocês também. Bom dia, bom Natal, bom ano para todos que nos acompanharam aqui e para todo o Brasil. Obrigada. Muito obrigado. Agora, 8h.